Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, te louvamos pelo teu grande amor na nossa vida. O Senhor pagou um preço que nenhum de nós tinha condição de pagar. Receba nessa noite toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, recheados com a nossa gratidão. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos amou e nos ama e nunca nos deixa. Que teu Espírito encha esse lugar, que teu Espírito encha cada coração, que cada um nessa noite possa sair daqui consciente do valor que tem para o Senhor. Obrigado, Jesus, por tão grande amor na nossa vida. E você que veio adorar Jesus aqui, você pode aplaudir a Ele? Você pode dar glória a Ele? Aleluia! Glória a Deus! Povo amado do Senhor, boa noite. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua presença aqui nesse lugar. E eu quero desejar para você desde já uma feliz Páscoa. Amém? Você já desejou feliz Páscoa para o seu irmão? Se não, você fala agora. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Deus abençoe. Feliz Páscoa para você que está aí na sua casa. Abençoe sua família em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Quem está com a Bíblia, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Bênção, dá para acender aí para o povo ver como cada um está bonito aqui. Dá para acender. Olha que povo bonito, olha que está aí perto de você. Amém? Libera uma palavra de bênção também para essa pessoa. Deus abençoe, meu irmão. Isso. Deus abençoe. Você sabe o nome dessa pessoa? Pergunte aí. Por quê, pastor? Eu quero lembrar que ela vai ser sua vizinha lá no céu. Então você já começa daqui. Quem vai para o céu aqui? Amém, amém, vamos lá. Amém. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Senhor, fala conosco, continue trabalhando no nosso coração. Estamos aqui porque te amamos, Pai. Estamos aqui porque temos aprendido que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então que essa palavra, Senhor, venha aos nossos corações, manifestando a sua glória e derramando a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. A Páscoa. A Páscoa. Amados, eu sou um defensor do seguinte. É uma coisa muito que eu trago para a minha vida. Eu penso que quanto mais nós procuramos entender o significado das coisas, mais esse entendimento vai trazer crescimento para a nossa vida, sabe? A gente precisa estar sempre procurando, e não ofende, perguntar o porquê das coisas, né? O que realmente significa isso? E quando se trata das coisas de Deus, aí é que vem com algo muito mais forte, mais intenso. Porque só Deus, preste atenção, só Deus tem o que é melhor para os seus filhos. Só Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. E Deus ama demais os seus filhos. E eu quero lembrar que você é filho e filha de Deus. Amém? Estamos celebrando hoje a Páscoa. Eu estava agora há pouco lá na Atalaia com os nossos irmãos lá. E aí eu estava lembrando do meu entendimento quando eu era pequeno. Isso tem pouco tempo. Amém? Isso tem pouco tempo. Que quando se falava de Páscoa, era aquele momento do chocolate. É o momento onde a gente via muitas criancinhas voltar da escola, João, com aquelas orelhinhas de coelho, que era uma festa. Ainda ontem eu vi um monte de criança com as orelhinhas, aquela coisa toda. E a gente vai crescendo achando que é mais isso. É tempo da gente ganhar doce, chocolate, aprender aquela musiquinha, né? E pouco do senso comum se explica a respeito disso. E quando a gente vai tendo um encontro com a palavra de Deus, aí vamos ver qual é o sentido mesmo e o que é essa tal de Páscoa. O que é a Páscoa? Trazendo para o próprio significado da palavra. Ela vem de uma origem hebraica, que falava lá no hebraico, fala Pessá, que significa passar por cima, passar sobre. E esse passar sobre vem de como o próprio Deus, escute, a Páscoa é uma celebração que o próprio Deus instituiu. Foi Ele que criou, que estabeleceu essa celebração. Ela está ligada ao momento final, onde Ele tinha determinado que Moisés libertasse o seu povo da escravidão do Egito. O coração do faraó estava endurecido e o Senhor lançou as pragas sobre o Egito. E a última praga foi a praga da morte. Viria a morte sobre todos os primogênitos da terra do Egito. Deus iria enviar o anjo da morte. Só que Moisés adverte o faraó não ouve, e o Senhor chama Moisés para instruir. Moisés, vem cá, chame o meu povo e diga o seguinte, que as famílias se reúnam, e cada família pegue um cordeiro. Não pode ser qualquer cordeiro, um cordeiro sem defeito, cordeiro perfeito. E ali vocês vão sacrificar, a família vai sacrificar aquele cordeiro. As partes tudo separadinho. Tirem o sangue desse cordeiro e guardem. E a carne vai ser repartida nas famílias.
A família que não tiver condição vai ser chamada pela família que tem condição. Se alojem nas suas casas e vocês vão comer desse cordeiro. E o sangue, vocês vão fazer o seguinte: peguem lá, façam um tipo de um pincel lá com mato ali e peguem esse sangue e na porta de cada um de vocês passem por cima, nos umbrais, em cima, na lateral. Aqui a gente chama, sei lá, de cumieira, o batente da porta em cima. Coloque o sangue desse cordeiro lá e fechem a porta. Porque quando o anjo da morte vier, na casa que ele passar e ver o sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Entendeu? E aí o Senhor diz: e eu quero instituir isso. Isso vai ser estatuto perpétuo. Para que vocês não se esqueçam do dia que o Senhor livrou o seu povo da morte, do dia que o Senhor tirou o povo dele da escravidão para a liberdade, que trouxe livramento, que trouxe salvação. E essa é a Páscoa. Esse é o livramento da Páscoa. E isso foi ao longo dos tempos, inclusive até hoje se celebra a Páscoa assim, para os judeus. Quando a gente for em Jerusalém, a gente vai ver de perto. Só uns 4 vão comigo, né? Amém? Que nessa época, as famílias, elas colocam ali barracas no quintal, passam uma noite lá, comendo o mesmo tipo de alimento que os nossos irmãos antepassados estavam lá na época. Na época da faculdade de teologia, eu tive a oportunidade de participar de umas Páscoa judaica. E o alimento era ervas amargas mesmo, para lembrar da amargura da escravidão do Egito. Pão sem fermento, porque na pressa de sair não houve tempo de se preparar o pão. E tudo isso, quando as famílias celebram a Páscoa, elas vão trazer sempre a memória, de geração a geração, o amor que Deus tem pelo seu povo e o dia que eles tiveram livramento da morte. Amém? Aqui, o texto que nós acabamos de ler é algo extraordinário. Porque Jesus aqui, ele está celebrando a Páscoa. Os discípulos ainda não estavam tendo a dimensão, missionário Adriano, do que eles estavam presenciando ali. Mas Jesus estava ali ansioso. Ele disse: eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Eu não vi a hora de chegar a esse momento com vocês. Já fez de uma forma milagrosa um homem preparar a casa dele, um homem rico, casa de andar, vai ser lá a Páscoa, toda mobiliada. Os discípulos ali se reuniram e Jesus ali conversa com eles. E você pode pensar o seguinte: eles estavam meio que sem entender o sentido. Aí Jesus pega o vinho e diz: beba um pouquinho desse vinho aqui. Vocês nunca mais vão beber de novo desse vinho, se antes de verem chegar ao reino de Deus. Depois ele pega o pão e diz: olha, comam desse pão aqui, que vocês só vão comer desse pão de novo quando verem chegar ao reino de Deus. E aí ele fala algo que deixa eles ainda mais espantados: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vocês. Jesus aqui, ele celebra a Páscoa e ao mesmo tempo ele está ali sendo a Páscoa. Ele está manifestando ali o livramento. Ele está preparando ali o livramento definitivo de Deus. Não é só agora para os judeus, não é só agora para o povo hebreu, não é só agora para o povo de Israel, mas esse livramento que o Senhor tem da morte para a vida é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que receberem do Senhor Jesus essa Páscoa. E aí é importante, para ficar mais claro, a gente entender melhor esse simbolismo e os fatores aqui, os símbolos que representam a Páscoa.
Deus disse: pegue um cordeiro sem defeito. Primeiro elemento, sem defeito, significa que o que se entrega, o que Deus pede é sempre o melhor. Porque Deus é o melhor. Quem entende que Deus é o melhor? Quem entende que o Senhor é digno de toda a honra? Quem entende que o Senhor é digno de toda a glória? Vai se oferecer qualquer coisa para Deus? Não. Teria que ser um cordeiro perfeito. E aí, em João 1:29, João Batista fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o perfeito. Jesus Cristo é aquele sem defeito, sem mácula, sem pecado, o melhor de Deus, para ser entregue em Deus, em favor de cada um de nós. Isso já nos ensina esse princípio. Eu quero ter bênção na minha vida, pastor. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Amém? Deus tem bênção para cada um de nós, a partir do momento que entregamos para Ele o melhor de nós. Então, o primeiro elemento é o cordeiro. O segundo elemento da Páscoa. Não existe Páscoa sem sacrifício. E detalhe, não é qualquer sacrifício, é o sacrifício. É o entendimento do poder que tem o sacrifício. Aqui, de novo, Jesus, ele consolida um princípio que Deus estabeleceu lá, quando o homem pecou. Existe, amados, quem entende que para cada ação tem uma reação? Quem entende o que se planta vai acabar se colhendo? Quem entende isso? Pronto. Quando o homem peca, quando o homem cai, a Bíblia diz que ele é destituído da glória de Deus. O homem peca, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A morte nos separa de Deus, o pecado nos traz a separação de Deus, a morte é o oposto da vida. Então, quando Deus no início vai tratar o pecado com o homem, a lei ele estabelece, para cada tipo de pecado existe um tipo de preço a ser pago. Para cada tipo de infração teria que ser pago um preço. E detalhe, sempre preço de sangue. E como era lá no início, eu sei que essa igreja lê demais a Bíblia, conhece o Velho Testamento. Amém? Amém? Haviam as ofertas pelos pecados. O povo pecava, o sacerdote oferecia um bezerro, um carneiro, pombo, e essas coisas todas. Sabe o que é que foi acontecendo? Com o passar do tempo, você já sabe o que aconteceu. O homem, sem Deus, já está dizendo, ele está perdido. E começou-se a se oferecer para Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. É muito cômodo, eu falho e quem paga o preço é um animal. Deus não queria com isso dizer que tem que massacrar os animais. Não, Deus estava entendendo isso. Sabe o que é que Deus queria dizer para a gente? Ensinar, coisa que muita gente não sabe até hoje. Meu filho, minha filha, toda vez que você peca, alguém sofre. E quem sofre mais é você. Toda vez que você peca, algo morre dentro de nós. Toda vez que o pecado nos domina, Deus chora, causa dor. E a única forma de se perdoar um pecado é por meio de um sacrifício. Alguém tem que pagar o preço para que sejamos justificados. Alguém tem que pagar o preço para perdoar os nossos pecados. Alguém tem que ser sacrificado. E no caso aqui, foi o sacrifício de Cristo. Agora vem um grande detalhe. Esse sacrifício, por que ele é tão poderoso? Porque ele é um sacrifício de amor. É um sacrifício que representa amor. O puro, genuíno e precioso amor que Deus tem. Só Deus tem esse amor.
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, para morrer por cada um de nós, ofereceu o Cordeiro, o seu Cordeiro agora, e a gente não merecia. É o que Paulo diz em Romanos 5,6, diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você entende aqui o peso desse sacrifício? Você entende que a Páscoa tem como um dos seus principais elementos o sacrifício? Porque se não fosse o sacrifício, estaríamos condenados. Porque o homem não se justifica. O homem não pode se auto-justificar. Porque o homem foi destituído da glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela é restituída na nossa vida a partir do momento em que Jesus diz assim: vocês estão em pecado, mas mesmo assim eu vou morrer por vocês para perdoar os seus pecados. Quem está entendendo isso? E Jesus derramou o seu sangue. O seu sangue foi derramado sobre a nossa vida. Ele morreu. Mas aí vem o grande elemento dessa Páscoa, que é a concretização do plano do Senhor, que foi esboçado lá no Êxodo e se consolida aqui no Evangelho. Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Jesus foi morto em sacrifício, mas Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele vence a morte para mostrar a dimensão do amor que Deus tem por cada um de nós. Jesus Cristo, ele está vivo. E talvez para nós, muitos ainda fiquem sem entender esse mistério. Os próprios discípulos a princípio não entenderam. No Evangelho de Lucas temos a narrativa de 2 discípulos que tinham visto Jesus ser morto e estavam voltando para casa na cidade de Emaús, a caminho de Emaús. No coração dos dois tinha tristeza, tinha decepção, frustração. Eles estavam tão, cegos por aquilo que eles tinham visto, que o próprio Jesus aparece diante deles. E eles não reconheceram Jesus. Quem conhece essa história? Aí Jesus começa a falar: vocês estão indo para onde? O que foi que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Ô meu irmão, você é estrangeiro? Você não está sabendo de nada não? Jesus morreu. Jesus foi crucificado e morreu. Aí Jesus: sim, mas ele não falou para vocês que ia ressuscitar no 3º dia? Mas a gente viu aquilo ali. Sabe por quê, irmãos? A morte é algo que traz muito impacto para o nosso coração. Porque a essência do homem é a vida eterna. O homem, ele não foi feito nem preparado para a morte. Quem está entendendo isso? A morte veio, a morte entra como uma consequência do pecado. Mas Jesus vem para vencer a morte, para mostrar que Deus é maior que a morte, para trazer a nossa essência de volta. Mas é difícil processar. E aí Jesus senta lá um pouquinho, eles vão lanchar e Jesus começa a falar, George, das Escrituras, de tudo que se falava, porque você já leu a Bíblia, sabe que a Bíblia, o personagem principal da Bíblia, toda ela é Cristo. A Bíblia é a história do amor de Deus pela humanidade. A Bíblia é a história do amor que Deus tem por mim e por você. E o nome desse amor é Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarnou.
que se fez cordeiro para ser sacrificado. E ele explica, vai falando, irmão Tony, de todas as palavras. E quando Jesus parte o pão para dar a eles, abre os olhos, eita Jesus, aí Jesus some. E um olha para o outro, rapaz, será que seu coração não ardia não quando ele estava falando isso? Será que seu coração não arde agora não, diante dessa palavra que Deus... Meu coração está ardendo aqui. Escute isso. Jesus fala profeticamente aqui para uma família que estava desolada. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que tinha falecido. João 11, 25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunte para o seu irmão: você crê nisso, irmão? Escute. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. A Páscoa se consolida com a ressurreição, com a vida. No Antigo Testamento, do cativeiro para a liberdade. No Novo, da morte para a vida, por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que nem a morte foi capaz de impedir. E escute isso e guarde no seu coração. 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Você não entendeu não direito isso aí. Deus, pelo seu poder, Ele ressuscitou o Senhor e vai também nos ressuscitar. Só quem crê em Jesus, só quem recebe essa Páscoa, porque essa Páscoa, tudo isso é o projeto de Deus para restabelecer a nossa comunhão com Ele, porque Deus não quer perder os seus filhos. Deus não deseja a morte dos seus filhos. Deus quer a vida. Deus quer o melhor. Hoje celebramos a Páscoa. E o que essa Páscoa diz para você? O que você entende por aquilo que Deus fez por você? Quando a gente entende, nós naturalmente vamos procurar adequar a nossa vida. Vai dar uma olhada para dentro do teu coração. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Você sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é o seguinte: Deus te ama demais. Deus ama você demais, com a capacidade de sacrificar o Filho dele, para que você seja salvo. Porque Ele não quer que você seja o escravo do pecado. Ele não quer que você seja condenado ao inferno. Ele quer que você seja livre e tenha salvação na sua alma. Isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa. É o livramento de Deus. O mundo está perdido, mas aquele que crê em Jesus será salvo. A salvação vem do Senhor. E quando a morte pensa que vence, ele vence a morte. Mas isso é questão de fé. A palavra que Jesus fala para Marta: minha filha, eu não te disse que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou. Inclusive ele está aqui nessa noite. Ele está vivo. O Cordeiro de Deus está vivo. Você entende agora o que é Páscoa? A Páscoa é livramento. Meu irmão, minha irmã, a gente estava na roça. Tem gente que se acha, irmã Cileide, mas está perdido mais do que tudo no mundo. O que seria de mim, o que seria de nós, se não fosse a graça e o amor de Deus? Entenda isso. O amor mais importante que a gente tem na nossa vida é o Senhor. É o amor de Deus.
Eu preciso celebrar essa Páscoa. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar bem com meus irmãos. Páscoa é isso, é comunhão, é amor, é unidade. Vai ter que ter sacrifício? Vai. Mas o sacrifício maior Jesus já fez. Quem está entendendo essa palavra? E que essa Páscoa não seja só dia 31 de março, mas que essa Páscoa seja todo dia. Que a gente receba desse amor todo dia. Que a gente viva esse amor todo dia, essa esperança. Eu fico imaginando Madalena com as irmãs lá, quando foram lá, depois de chorarem a noite toda, foram procurar o corpo de Jesus para dar um enterro decente, seja lá o que for. E aí os anjos estavam lá. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que a gente fica procurando no mundo razão ou felicidade para a nossa vida, quando só Jesus pode nos oferecer essa felicidade e essa razão para a nossa vida? Por isso que Ele ressuscitou. Ele está aqui nessa noite, de uma forma muito especial. E de forma muito especial Ele se apresenta em quem crê. Quem não crê está assim, perdido, com a cabeça em algum outro lugar. Mas a fé, ela manifesta a presença de Deus. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que Jesus está na minha vida. Eu creio que Ele está na sua. E se você fizer um esforço para deixar de lado essas coisas que têm tomado o lugar de Deus na sua vida, você vai poder perceber a presença dEle. Porque foi Ele que disse: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Quem está entendendo isso? Amém? Então você pode dizer para o seu irmão: irmão, isso é a Páscoa. Amém? Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar? Vamos orar. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, fala conosco. Nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra. E o Senhor marcou essa noite aqui, uma noite muito especial. Estamos aqui celebrando uma Páscoa, Pai. E que possamos compreender o que isso significa na nossa vida. Não se trata apenas de uma celebração comum, de uma festa comum. Mas como o Senhor falou conosco aqui, a Páscoa é a representação do Teu grande amor por cada um de nós. E diante de tão grande amor na nossa vida, possamos refletir o que temos feito com ela. O Senhor se entregou, o Senhor deu a vida por nós, o Senhor derramou o Seu sangue por nós, para que a morte não nos levasse, para que o pecado não nos condenasse. E por meio do Teu sacrifício, o Senhor ressuscitou, para mostrar que Tu és o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus da nossa salvação. Espírito Santo, eu peço que o Senhor traga clareza a cada mente aqui nessa noite. Que entenda que isso não vai além de uma religião. É algo que vai muito mais além do que uma prática religiosa. É algo que tem a ver com atitude de fé, com entrega total, para que assim o Senhor manifeste a sua glória. Nos sentimos como aqueles discípulos, Pai, naquela ceia. O Senhor está aqui nessa noite, oferecendo a sua vida
por amor a nós, que possamos pela fé receber, Senhor, e caminhar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Peço a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus.